algum dos fatores que mais podem ajudar você a crescer. Você já deve ter ouvido falar várias vezes, que são aquelas virtudes cardinais. Que se diz isso, né? O que se pensa? Será que isso aí já é ultrapassado? Será que as virtudes, elas algo que já jaz no túmulo e de lá não vai sair mais nada? Será que as virtudes cardinais, ela realmente é um norte para a nossa conduta moral? Veja, essas virtudes, elas não nascem só lá com a Santa Ambrósio de Milão, ou Santo Agostinho de Hipona, não, ou São Tomás de Aquino, não. Platão já põe dentro do esquema dele, ele põe as virtudes como o primeiro passo para o indivíduo ancorar a sabedoria. Se a gente pensa que tudo provém ali de um pensamento religioso, o Platão, ele não tem uma estrutura organizada de pensamento religioso. Pelo contrário. Tanto é que para ele aqui tudo é sombra, tudo um reflexo de algo maior. Então aqui não daria para cair na pensamento platonista, porque o mundo sensível é ilusão. Quase como Kant, a priori. Tudo aqui é ilusão, não merece atenção. Só que desse raciocínio, mesmo ele vendo isso, ele percebe que mesmo dentro do mundo das ilusões, as virtudes, o ato do indivíduo agir dentro da justiça, dentro da constante, da firme vontade de dar aos outros o que lhe é devido. Você age com essa justiça, dar ao outro, não é invejar ao outro, não é roubar ao outro, não é caluniar ao outro, não, é dar ao outro o que lhe é digno. Você vê alguém que é mais inteligente que você, dê-lhe o que é digno. Você vê alguém que consegue estudar mais que você, dê as honrarias dele o que é digno. Isso é justiça. Isso para Platão era sinal de nobreza. E se você tem a justiça e junto com ela com a fortaleza, imagina, dificuldades aparecem e não a esmo, ela aparece as enxurradas, aos quilos elas aparecem. Mas imagina você ter a constância, ter a firmeza de superar isso. Você juntar a justiça, dar ao outro o que lhe é devido, juntar a fortaleza, que é a firmeza em viver o seu bem diante das dificuldades, e junto com isso, organizado pela temperança, a moderação da atração dos prazeres, esses prazeres que muitos são escravos hoje. Ele assegura ali nos domínios da vontade, ele pode, no domínio da vontade, do domínio do instinto, no domínio do equilíbrio ou do bem criado, ser trucidado. A prudência aplicada aos prazeres te traz grandeza. Mas veja, beleza, você tem a justiça, assim espero, você tem a fortaleza, você tem a temperança e a prudência. Será que essas três, sem essa quarta, a prudência, a sapiência, aquilo que se dispõe à razão, a razão de discernir diante das mais variadas circunstâncias, de circunstâncias inesperadas, não é circunstâncias que você espera, ela vem, seja por um verdadeiro bem, um verdadeiro mal, mas ela te atinge. A prudência, ela te atinge.
E a prudência, ela te permite que você, diante desse caos, saber pela razão, saber o que é imperfeito, saber aquilo que vai atingir a força humana, permitir que você tenha um toque à perfeição natural, à felicidade perfeita. E a felicidade perfeita provém da união ou de uma dança, ou de um equilíbrio entre a prudência, entre a justiça, entre a temperança. Se você consegue caminhar com essas 4 virtudes e com a temperança unindo a fortaleza, unindo a prudência, você vai caminhar para a verdadeira felicidade. Não há felicidade na imperfeição. Não há felicidade onde os prazeres tomam conta da vontade. Não há. Há escravidão. Não há uma forma de disposição do indivíduo, uma inclinação do indivíduo ao bem maior, se ele é um escravo da vontade, se ele não tem a prudência. Alguns diriam, isso aí na visão de São Tomás, do Santo Agostinho de Hipona, isso seria virtudes teologais infundida em Deus em nós. Dentro da neurobiologia, da neurociência, diríamos, olha, a neuroplasticidade pode ser trabalhada ao ponto de você ter a expertise do seu intelecto. Os dois estão falando com palavras diferentes a mesma coisa. Mas isso não pode ser adquirido naturalmente. Os dois também concordam. Tanto a neurociência quanto a visão do Santo Agostinho ou do São Tomás de Aquino. Há algo externo. O externo é a vontade. A vontade, com a prudência, com a fortaleza, você conquista. Conquista o quê? Conquista a perfeição das virtudes. A virtude do controle da vontade, da dedicação, de não se subjugar aos desejos, ou da bem-aventurança, isso sim vai permitir que você tenha os primeiros respeito ao seu intelecto. Ouça o que eu estou dizendo. Você tem que respeitar o seu intelecto. Você tem que acrescentar a você, enquanto ser humano, aprender a iluminação divina. Ou a iluminação do intelecto, ou a iluminação intelectiva. Alguns diriam uma iluminação sobrenatural, porque, na verdade, pegando estatisticamente, a maioria estão presos na natureza. Óbvio que se você consegue um andar a mais, você está no sobrenatural. Você está saindo da natureza. Você está conseguindo dominá-la. E dominando, você vai dominar uma coisa que é difícil de ver hoje em dia, que é obter a esperança. E a esperança vai unir o seu intelecto com a vontade. O intelecto com vontade, ele vai se transformar, ele vai se concretizar na caridade. Olha que bonito. O intelecto, unindo com a vontade, produz filhos. E os filhos são a caridade. Porque a caridade, ela só nasce com as 4 virtudes cardinais. Veja que há um caminho longo para ser genuinamente caridoso. A caridade, ela é uma virtude, alguns diriam, uma virtude teologal, elevada, porque ela realmente vai exigir de você um trabalho árduo. Você vai ter que se lapidar. Literalmente, diria você, a sua fé vai versar você naquilo que você não vê, vai colocar a esperança naquilo que você não tem.
e vai pôr o amor na caridade, ao contrário, em objetos não visíveis. E o amado, de ter certa forma, do que é amar. E o que é amar? Se não colocar as virtudes junto com o intelecto e a vontade em prol do outro. Não vai ser uma caridade vazia. Não vai ser algo para o espetáculo. Vai ser uma caridade aperfeiçoada. Aperfeiçoada na vontade humana, fazendo o que nós devemos fazer, que amemos o nosso fim último, o fim final. Não como meio, não como forma, não como conteúdo, mas como fim. Então, esse é um dos grandes caminhos que vai realmente te colocar no caminho da verdade, do fim último. Até a próxima.